Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai abrir o capô da nova reforma tributária do Brasil. Nós temos em mãos um material bem denso, que veio direto da nova lei complementar. Mas o nosso objetivo aqui não é ficar recitando artigo de lei. A nossa missão é outra. Vamos focar em dois pilares que assim vão mudar o jogo para as empresas: a não cumulatividade e a apuração dos novos impostos, o IBS e a CBS. A grande questão é: o que essa mecânica toda significa na prática? Qual é a real mudança de filosofia por trás dessas regras? Exatamente. A promessa que a gente ouve é de um sistema mais simples, mais neutro. E a gente só consegue entender se essa promessa parar de pé se a gente for no coração do sistema, o crédito tributário. A ideia aqui é seguir o ciclo de vida de um crédito, sabe? Desde o seu nascimento, lá numa compra, até como ele vai ser usado no final do mês. E vamos ver que essa jornada tá cheia de novidades, algumas muito boas e outras que vão exigir, assim, muita atenção. Perfeito. Então vamos começar pelo começo. Pelo nascimento do crédito. A ideia básica ainda é a mesma, certo? Uma empresa compra alguma coisa, paga um imposto que está embutido ali no preço e esse valor vira um crédito para abater do imposto que ela vai pagar na venda dela. A premissa é essa. Mas, como dizem, o diabo mora nos detalhes. E aqui temos um detalhe tipo gigantesco que muda tudo. A lei diz que para se creditar a empresa precisa, claro, de um documento fiscal eletrônico válido. Bom, até aí tudo bem. Mas a segunda condição, essa sim é uma bomba. E qual seria? O crédito só pode ser usado quando o imposto da operação anterior for extinto. Em bom português, o seu fornecedor precisa ter pago o imposto dele ou ter compensado a dívida de alguma forma. Só depois que o sistema do fisco desse ok, é que o seu crédito fica de fato disponível. Uau, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Não basta mais eu ter a nota fiscal e pagar meu fornecedor em dia. O meu direito de usar um crédito agora depende da saúde fiscal de uma outra empresa? Exatamente. Acabou a era do que a gente chamava de crédito escritural, que era baseado só no documento, no papel. Estamos entrando na era do crédito financeiro. O sistema basicamente diz o seguinte: seu crédito só é real se o dinheiro do imposto entrou nos cofres do governo na etapa anterior. Isso, na prática, transfere uma parte do risco da fiscalização para a própria cadeia de produção. Nossa, essa é uma mudança de paradigma completa. Obriga as empresas a serem muito mais criteriosas sobre com quem fazem negócios, né? A reputação fiscal de um fornecedor vira um ativo estratégico. Mas, pensando nisso, existem situações onde a empresa compra algo e, por regra, já sabe que não vai poder se creditar? Sim, existem. A principal vedação, a regra de ouro do que não gera crédito, é tudo aquilo que for destinado a uso ou consumo pessoal. E, além disso, tem uma outra camada de complexidade, que é quando a empresa que te vendeu tem algum benefício fiscal, como, por exemplo, isenção ou imunidade. Nesses casos, como não houve imposto pago na etapa anterior, não há crédito para ser repassado para a próxima. Certo. Isso me leva a uma questão que sempre gera uma confusão enorme. A diferença é entre vender com isenção e vender com alíquota zero. Para quem compra, o efeito parece o mesmo, né? O preço vem sem o imposto. Mas para quem vende, o impacto parece ser bem diferente, principalmente em relação aos créditos que essa empresa já acumulou. É isso mesmo? É uma diferença brutal. É brutal. E é aqui que a gente vê como um benefício fiscal pode ser uma bênção ou, dependendo do caso, uma armadilha. Pensa na cadeia de créditos como uma corrente. Se uma empresa faz uma venda com isenção, a lei a obriga a anular, a estornar todos os créditos que ela acumulou para fazer aquele produto ou serviço. É como se o elo da corrente se partisse ali. O benefício da isenção vem com o custo de perder os créditos que foram acumulados. Ou seja, o imposto que a empresa pagou nas suas compras vira custo. É isso, porque ela não pode usar esse crédito. Exatamente. Vira custo na veia. Agora, olha a mágica da alíquota zero. Quando uma empresa vende com alíquota zero, ela também não paga imposto naquela operação de venda. A diferença crucial é que,
Ela mantém 100% dos créditos que obteve nas suas compras. A corrente não se quebra. Por isso que a alíquota zero é um benefício fiscal muito mais poderoso, muito mais vantajoso, porque preserva toda a não cumulatividade. Imagino que isso seja absolutamente crítico para exportadores, que precisam chegar lá fora com um preço competitivo sem levar o famoso custo Brasil na mala, não é? Perfeito. As exportações são o melhor exemplo disso. Elas são tratadas como imunes, mas a lei cria uma exceção de ouro para elas. Permitem a manutenção integral de todos os créditos. É o princípio da desoneração das exportações levado a sério. O objetivo é exportar produtos e serviços, não impostos. A mesma lógica vale para algumas outras operações, como a venda de livros e jornais, que também mantêm os créditos. Faz todo sentido. Agora vamos voltar para aquela principal proibição de crédito que você mencionou, o tal do uso ou consumo pessoal. Esse conceito sempre pareceu uma grande área cinzenta. A reforma tenta trazer mais clareza para isso. Tenta, e de uma forma bem direta até. Para evitar a subjetividade, a lei basicamente criou uma lista negra. Uma lista de itens que, por presunção, são para desfrute pessoal e, portanto, não geram crédito. A gente está falando de joias, obras de arte, bebidas alcoólicas, cigarros, armas de fogo. Mas e se o negócio da empresa for vender esses itens? Um restaurante que compra vinhos para sua adega ou uma empresa de segurança que precisa comprar armas para os seus vigilantes? Aí a lógica prevalece. Se esses itens da lista negra são objeto da sua atividade comercial ou insumos para ela, o crédito é permitido sim. O restaurante vai se creditar do vinho que compra para revender, a empresa de segurança da arma que o vigilante vai usar. A linha que divide é a conexão direta e essencial com a atividade principal da empresa. E a lei vai até além. Ela mira em planejamentos tributários um pouco mais sofisticados. Por exemplo, ela classifica explicitamente como de uso pessoal os serviços de gestão de patrimônio para sócios e suas famílias, os famosos family offices, e também bens como imóveis residenciais, jatinhos e iates, quando são fornecidos para o uso de sócios e administradores sem uma finalidade clara de negócio. É um recado bem claro para separar o que é despesa da empresa e o que é, digamos, estilo de vida do dono. Entendi. E como ficam os benefícios para os funcionários? Um plano de saúde, o vale-refeição, isso não poderia ser interpretado como um uso pessoal do empregado? Não, a lei protegeu esses benefícios. Eles não entram na categoria de uso pessoal, desde que sejam concedidos a todos os funcionários ou estejam previstos em acordos ou convenções coletivas de trabalho. Da mesma forma, uniformes, equipamentos de proteção, a alimentação fornecida no refeitório da empresa, tudo isso continua gerando crédito normalmente para o empregador. A lógica é que são despesas necessárias para a atividade e não um luxo. Ok, então a gente já viu como um crédito tributário nasce, as ameaças que ele sofre no caminho, como uma venda isenta ou uso pessoal, e também as proteções que ele tem, como nas exportações. Agora, vamos seguir essa jornada. Como é que todos os créditos que sobreviveram ao longo do mês são reunidos e acertados com o fisco? Aqui temos outra mudança estrutural, assim, gigantesca. A apuração do IBS e da CBS será mensal e consolidada por CNPJ. Consolidada. Isso quer dizer que não importa mais se uma empresa tem uma matriz e 50 filiais espalhadas pelo país. Exatamente. Antes, cada filial era uma ilha. Se uma filial exportadora acumulava muitos créditos e uma outra filial que só vendia no mercado interno tinha muito imposto a pagar, era uma dor de cabeça para equilibrar as coisas. Muitas vezes o crédito ficava empossado na exportadora, parado no balanço. Era dinheiro da empresa que ficava preso sem poder ser usado. Isso. Agora o sistema trata a empresa inteira, com todas as suas filiais, como uma única entidade. Todos os débitos e todos os créditos de todos os estabelecimentos vão para um grande balde, digamos assim. No fim do mês, a conta é uma só. O total de débitos menos o total de créditos. Se der positivo, a empresa paga a diferença. Se der negativo, ela fica com o saldo credor. Essa centralização, por si só, é uma simplificação e uma melhora de fluxo de caixa absurda para grandes empresas.
E o processo de declarar isso? Continua sendo a empresa preenchendo guias e mais guias? É aqui que a tecnologia entra em cena de forma impositiva, com a chamada apuração assistida. O fisco, com base em todas as notas fiscais eletrônicas emitidas pela empresa e contra ela, vai apresentar uma declaração pré-preenchida. Basicamente, um imposto de renda pré-preenchido, mas para as empresas, e todo mês. Parece conveniente, mas também um pouco intimidador. E se a empresa simplesmente não fizer nada? E a analogia é perfeita. E é como uma assinatura de serviço online. Se você não cancelar, a cobrança vem. O fisco te envia a conta pré-calculada e o silêncio vale como concordância. Se a empresa não ajustar ou não apresentar a sua própria declaração, aquele valor se torna final. E o mais importante, isso já é considerado uma confissão de dívida. Ou seja, não é só uma sugestão. É uma proposta que, se não for recusada, vira uma dívida oficial. Isso coloca uma pressão enorme sobre as empresas para estarem atentas, não é? E se o sistema do governo cometer um erro e a empresa não perceber? O risco existe. A responsabilidade da conferência é 100% do contribuinte. Essa automação acelera a arrecadação para o governo, mas existe um nível de controle e organização interna das empresas muito maior. A era da apuração artesanal no fim do mês está com os dias contados. Certo. Digamos que a empresa fez tudo certo, conferiu a apuração e, no final das contas, sobrou um saldo a recuperar. O que ela pode fazer com esse dinheiro? A lei estabelece uma fila, uma ordem de prioridades. Primeiro, esse saldo credor vai automaticamente quitar quaisquer débitos antigos de IBS e CBS que a empresa tenha. É uma trava. Depois de limpar o passado, o saldo pode ser usado para compensar o imposto a pagar no mês seguinte. E só o que sobrar depois de tudo isso é que a empresa pode, de fato, pedir o ressarcimento em dinheiro. E esse crédito tem validade? Ele dura para sempre no balanço da empresa? Não, é bom ficar de olho no relógio. Esses créditos têm prazo de validade. A empresa tem 5 anos para usar a partir do momento em que a compra foi feita. Se não usar nesse prazo, o crédito expira, vira pó. Não pode mais ser recuperado. 5 anos. É um prazo razoável. E uma última dúvida sobre o ciclo de vida desse crédito. É possível vender ou transferir esse saldo para uma outra empresa? Digamos que minha empresa exporta muito e sempre tem crédito sobrando. E uma outra empresa aqui do meu lado só vende internamente e sempre tem imposto a pagar. Eu não posso vender o meu crédito para ela? Essa é uma das grandes travas do sistema. A regra geral é a vedação total da transferência de créditos entre empresas distintas. O crédito de um CNPJ não pode ser usado por outro CNPJ. Mesmo que as empresas sejam do mesmo grupo econômico? Raríssima exceção é em casos de reorganização societária, uma fusão, cisão ou incorporação. Nesses casos, a empresa que sobrevive herda os créditos da empresa que foi extinta, e o prazo de 5 anos continua correndo da data original. Fora isso, o crédito é intransferível. Então, fazendo um balanço geral, a gente sai de um sistema que era baseado na confiança no documento fiscal para um sistema de verificação, onde o crédito só existe se o dinheiro efetivamente circulou e a gestão, que era toda fragmentada por filial, agora é centralizada, o que parece ser um grande avanço. Exato. A filosofia é essa: um crédito mais amplo, mais abrangente, mais condicionado a um controle fiscal muito mais rigoroso e em tempo real. E a tecnologia, com apuração assistida, não é só uma ferramenta, é o pilar que sustenta todo esse novo modelo. É a troca da burocracia em papel pela fiscalização por algoritmos. Para a gente encerrar essa última regra que a gente discutiu, a da proibição de transferir créditos, me deixou com uma pulga atrás da orelha. Diga. O sistema todo é desenhado para ser neutro, para não gerar acúmulo de créditos e não onerar as empresas. Mas ao proibir a transferência, mesmo entre empresas saudáveis, o sistema não acaba criando um novo tipo de empossamento, especialmente para setores com ciclos de produção muito longos ou que são grandes exportadores e que, por natureza, vão sempre acumular muitos créditos. Essa trava não pode, na prática, virar um problema de fluxo de caixa e ir contra a própria neutralidade que o sistema tanto busca? Fica a reflexão.